Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu gostaria de conversar sobre Saturno, que vai ficar retrógrado agora no início de junho, no dia 6, até o dia 21 de outubro. E ele vai estar retrógrado em Aquário entre os graus 25 e 18. Então pega seu mapa e veja se nesses graus tem algum ponto importante, seja algum planeta, ou ângulo, ou cúspide da casa também. E para nos ajudar nessa reflexão, eu trouxe o meu querido Alexander Ruperti, que já trouxe em outras leituras, no livro Ciclos de Evolução, que é incrível, recomendo muito. E ele fala também sobre a retrogradação dos planetas que são exteriores à órbita da Terra. E ele diz o seguinte: quando um planeta está retrógrado, isso poderá dar a impressão de indicar um recuo sobre os próprios passos. Porém, essa não é a verdadeira imagem daquilo que acontece. A pessoa poderá, simbolicamente, ter uma visão mais próxima da energia e da função vital do planeta. E assim, talvez, possa aprender como alcançar uma perspectiva nova ou como avaliar uma nova situação. Isso talvez implique na correção de alguma injustiça que ela tenha praticado, na aceitação das consequências de alguma coisa feita deliberadamente no passado ou na preparação voluntária para alguma nova linha de ação. Quaisquer que sejam as circunstâncias do momento, o planeta retrógrado é um planeta pronto para responder a uma necessidade pessoal resultante de atividades passadas e deverá ser engrenado para um novo ciclo de autoexpressão. Ninguém pode dizer se a pessoa fará ou não o uso construtivo da fase retrógrada de um ciclo de um planeta. A possibilidade sempre existe. A necessidade pode e deve ser enfrentada e satisfeita. Porém, essa necessidade pode se tornar mais profunda se a pessoa não consegue encará-la objetivamente. Neste caso, a consciência se tornará, cada vez mais, uma vítima do medo e da frustração, de sentimentos de derrota e de rancor. O problema mais importante descrito por esse período é compreender de forma mais objetiva e honesta possível o significado da função planetária na nossa vida consciente. Deste modo, todos os anos, sempre que um ou mais desses planetas está retrógrado no céu, a vida exige que a pessoa faça um esforço para se tornar mais objetiva em relação ao verdadeiro significado da sua vida social e exterior. A pessoa deve tentar se adaptar mais eficazmente às necessidades da sua sociedade e dos seus relacionamentos interpessoais e se abrir para a riqueza de elementos possivelmente estranhos ou de experiências incomuns que eles agora oferecem. Ao mesmo tempo, porém, ela deve permanecer fiel à estrutura da sua identidade e o propósito essencial, conforme foi revelada pela configuração natal. Como os planetas retrógrados se referem à influência do passado, as oportunidades que eles oferecem são sempre mais ou menos decisivamente condicionadas por aquilo que já aconteceu na vida da pessoa ou no cenário mundial. Os períodos de retrogradação dos planetas exteriores revelam necessidades cruciais, coletivas ou sociais, às quais a pessoa deverá dedicar a sua atenção consciente e tentar satisfazer. Em todos esses casos de retrogradação dos 5 planetas exteriores, os períodos de mudança na direção devem ser unidos ao significado geral dos seus ciclos de trânsito através das casas natais do mapa de nascimento e também a fase atual do desenvolvimento do ciclo particular de cada planeta. Aqui só um parênteses, os ciclos de Saturno que são super simbólicos e importantes, o retorno que acontece a cada 30 anos e a cada 7, 8 anos mais ou menos a gente tem etapas importantes desse ciclo. É legal você ver em que fase desse ciclo você está. E como o Ruperti fala da importância da gente conhecer a natureza e a função desse planeta na nossa vida, eu trouxe a definição que ele traz de Saturno nesse mesmo livro. Toda pessoa tem antecedentes na forma de hereditariedade familiar, cultural e, por último, humana. Assim sendo, cada criança recém-nascida é uma síntese de elementos coletivos, assim como, se acreditamos em reencarnação, o produto final de uma série infinita de manifestações como uma alma divina. Astrologicamente, o símbolo desse passado coletivo é Saturno. Deste modo, a posição de Saturno no mapa de nascimento indica como a história vai condicionar o desenvolvimento da vida futura da pessoa. Saturno define o ponto de partida. O universo chegou até esse ponto antes da chegada da pessoa. E a partir daí, ela deve caminhar à sua própria maneira. Saturno não rege o futuro.
Mas antes define o passado, os antecedentes e as tradições dentro das quais a pessoa veio ao mundo. O começo de um ciclo não determina, de forma alguma, o seu fim. Em cada ciclo há um ponto central, o ininterrupto presente, que simboliza o poder criativo da pessoa, o fator imprevisível existente em todos os processos da vida. Porém, o elemento criativo é apenas um potencial e não é necessariamente ativo numa determinada pessoa, uma vez que esse elemento só pode operar quando ela se torna uma personalidade relativamente completa e integrada. Quando tal integração não acontece, a pessoa permanece como um espécime passivo da sua comunidade, da sua cultura. Para a pessoa criativa, o momento presente é sempre mais do que um simples resultado do passado. O momento saturnino presente só assume a feição de um opressor para a pessoa que não está individualizada. Neste caso, ela sente que a sua originalidade é limitada pela rotina, que suas aspirações são niveladas com um padrão coletivo. No mapa natal, Saturno traz as energias para um foco. Onde Saturno é encontrado por signo e casa, há algum nó do destino que é inevitável. E como eu disse agora há pouco, os ciclos de Saturno, que são muito simbólicos e muito importantes, eles acontecem para todo mundo na mesma faixa etária. Mas existe um ciclo individual que depende da casa que ele está transitando neste momento. E isso depende de cada mapa, de cada pessoa. O Rupert chama isso de ciclo individual de Saturno, explicando assim: há uma maneira individual de medir o impacto de Saturno relacionando o trânsito dele com as casas do mapa de nascimento. O ponto de partida para o ciclo individual é a conjunção de Saturno em trânsito com o ascendente. Isso vai ocorrer em alguma ocasião durante os primeiros 29 anos de vida da pessoa e vai assinalar o momento em que ela será capaz de começar a trabalhar de uma forma individual com as energias saturninas. Durante o período entre o nascimento e a conjunção de Saturno com o ascendente, a pessoa vai sentir a dimensão social das limitações de Saturno imposta do lado de fora, por mais que tente se rebelar contra ela. Por tudo isso, a impressão que se tem é a de que, quanto menos idade a pessoa tem, quando Saturno transita na região do ascendente, mais fácil será para ela, falando relativamente, de usar Saturno de uma maneira própria. Neste caso, a pessoa é potencialmente capaz de amadurecer mais cedo do que aquela outra cuja conjunção do Saturno ascendente vai acontecer quando ela está nos seus 20 e poucos anos. Quando Saturno chega ao ascendente, é plantada a semente do ciclo desse planeta. Consciente ou inconscientemente, nessa época, a pessoa toma uma decisão referente à liberdade ou à submissão ao destino. E então são estabelecidas a direção e o significado do novo ciclo. É imperativo focalizar a atenção conscientemente nas experiências da casa em que Saturno está transitando. Se a pessoa presta atenção realmente ao tipo de experiência simbolizada por essa casa, então vai encontrar as melhores oportunidades para desenvolver o seu senso de individualidade e de responsabilidade. Isso não quer dizer que a vida será mais fácil, mas que as experiências ocorridas durante o trânsito por essa determinada casa vão dar à pessoa aquilo que é mais necessário para ela poder crescer e amadurecer, mesmo que sejam experiências difíceis. O que deve se aprender é dar total atenção àquilo que Saturno pede e aceitar a nova responsabilidade decorrente disso. Depois de ter avaliado de forma clara e correta as implicações dessa nova responsabilidade, a pessoa deverá assumi-la sem reservas. O desafio é para a capacidade da pessoa de ajustar o seu comportamento e sua vida exterior à nova área de responsabilidade, a nova necessidade do ego consciente. Olha que riqueza esse momento nos oferece, de profunda evolução, amadurecimento e de assumir responsabilidades a partir de uma nova perspectiva nos assuntos que são referentes à casa onde Saturno está agora. Aproveite esse momento de mergulho de autoconhecimento e compartilhe esse vídeo com pessoas que estão vivendo o retorno de Saturno, que é um momento super forte e intenso, que acontece por volta dos 29 e 30 anos e também entre 58 e 60 anos. Lembrando que a minha agenda está aberta para leituras de mapa natal, revolução solar, mapa infantil, e se você quiser aproveitar esse período de retrogradação de Saturno para fazer esse mergulho, agora é um ótimo momento.